Olá, alunos do sexto ano da Escola Municipal Seis Salas. Eu me chamo Pedro Arthur e vou ser professor estagiário de História, ao lado do meu colega Anchele Fernandes, sendo supervisionado pela professora Ana Gabriela. E a gente quer trabalhar com vocês os povos indígenas. Por que a gente quer trabalhar os povos indígenas? Porque aí em João Câmara, onde vocês moram, existe o povo do Amarelão, a comunidade do Amarelão, que é uma comunidade muito rica de história, de vivências, e a gente quer falar um pouco sobre isso com vocês, desde o do comecinho, entre aspas, da história dos índios até o tempo atual, né? E como é que a gente pode começar isso? Durante o período colonial, que começa em 1500, muito se fala que o Brasil foi descoberto, né? Houve o descobrimento do Brasil, você já deve ter ouvido falar, já falaram do Pedro Álvares Cabral, né? Mas é meio complicado a gente chamar de descobrimento, porque não tinha o que descobrir aqui. Esse território já existia e já haviam milhões de índios aqui. De 2 a 4 milhões de indígenas aqui no território. Ou seja, o território foi conquistado, mas não foi descoberto, né? Já existiam os povos que são os povos brasileiros por excelência, são os povos originários, são os povos o quê? Indígenas. E eles tinham sua própria cultura, vivência e foram interferidos pela chegada desse povo do homem branco, né? Do europeu. E o europeu, quando chegou nessa terra, o, tanto o português quanto o holandês, o francês, mas quem expandiu mesmo a colonização, quem realmente dominou o Brasil, tanto que a gente fala português hoje em dia por causa disso, né? Foram os portugueses. É, quando ele chegou aqui no Brasil, ele pensou o quê? Ele viu essa riqueza, né, que o Brasil tinha, essa, essa mata e flora tão rica e tanto espaço vasto para ser dominado e cresceram os olhos realmente, né, para enriquecer com o que havia aqui. E durante os primeiros 30 anos que eles passaram aqui, eles usaram não, é, extraíram da terra daqui o pau-brasil, que é essa árvore de coloração avermelhada interna. Com certeza você já ouviu falar que ela era uma árvore gigantesca que tinha uma coloração avermelhada dentro, que dela se traía uma tintura. E essa tintura era muito importante para os monarcas e reis e, e pessoas realmente abastadas, ricas, porque com essa tintura eles poderiam fazer tecidos e lençóis e roupas com essa coloração que era muito bem vista. É como se posso dizer que era uma tintura da moda, né? No período. E aqui você pode ver a árvore como ela é grande e foi devastada. Existe muito pouco no Brasil, né, hoje em dia. E aqui um exemplo de um rei, que se não me engano é Filipe IV, utilizando aqui o roupas vermelhas, que era muito muito apreciado pela monarquia. Ou seja, né, essa coloração vermelha era artigo de luxo. E os índios foram coagidos pelos portugueses, foram escravizados depois, mas no começo não, no começo eles eram coagidos a extrair esse pau-brasil por trocas por outras mercadorias, que era chamado de escambo. Eu vou explicar melhor mais pra frente. Mas a gente tem que perceber que não é que os índios. Nossa, porque os índios aceitaram isso, porque eles deixaram. É porque era da cultura deles se socializar com o novo, com o diferente. E eles acharam muito interessante aqueles povo branquelo que veio da Europa e
aceitaram que eles ficassem na terra. Não imaginavam que iria acontecer, né? A devastação que iria ocorrer. Mas e tanto que os indígenas, eles eram povos guerreiros. Se eles realmente quisessem lutar no começo da exploração, eles tinham devastado esses portugueses que chegaram, porque era, compare aí, 2 milhões de indígenas com 1.500 por aí de portugueses que existiam no começo da colonização. Eles não davam nem pro cheiro, né? Pois é, né? Nessa ilustração que a gente está vendo é de um mapa holandês, que mostra os índios extraindo o pau-brasil. E os portugueses, eles logo perceberam que haviam distinções entre as tribos indígenas. Eram mais de 1.000 etnias, né? Mas no caso eles classificaram só duas grandes blocos que eles chamavam de indígenas aliados e os indígenas hostis, né, ou tapuias. No caso, os indígenas aliados, que são esses que vocês estão vendo nessas ilustrações, que são de um artista holandês, eles eram os índios que ficavam no litoral e que tiveram o primeiro contato com os portugueses. Eles falavam a língua tupi e foi mais fácil para os portugueses se aliar a eles e colonizar, entre aspas, essa população, porque eram índios que tinham um dialeto mais fácil e que viviam esse escambo, né, a troca de mercadorias. Aí eles conseguiram manter um diálogo com esses índios e chamavam eles de índios aliados. E os índios hostis eram os que eles chamavam os índios que moravam nos sertões ou no interior do Brasil, que ainda não havia sido colonizado. E eram tribos que normalmente eram inimigos desses povos aliados que moravam nas fronteiras, no litoral. E eram os próprios índios que chamavam eles de tapuias. E tapuia significa o quê? Significa bárbaro, na língua tupi. E os portugueses passaram a chamar também de tapuia esse povo. Só que é uma visão o quê? Preconceituosa, porque não é porque é um povo que você não se aliou com você, que ele é um povo inferior, né? Que eles não se aliaram aos portugueses, por quê? Porque tanto a língua deles era mais complicada, complexa, eles não conseguiam falar a língua deles, não conseguiam se comunicar com eles, quanto eles eram povos que já tinham rixas com os outros povos indígenas, os aliados. Então, era meio que natural para eles não se aliar, né? Porque eles já havia rixa. E os portugueses se aproveitaram dessas rixas, né? Tanto que nessas duas ilustrações, se vocês forem observar, é até interessante vocês perceberem, vai ter no material didático, vocês vão olhar também, como é diferente o jeito que esse artista holandês pintou eles. Os índios hostis, eles são muito mais brutos, mais selvagens, né, entre aspas, a arte dele, enquanto os índios aliados, eles são tratados mais com traços mais delicados, como se eles fossem mais próximos dos portugueses. É uma visão interessada desse artista, né? É uma visão que favorece muito o discurso dos portugueses, né? Que favorece muito esse discurso de que aqueles índios eram hostis, então pode eliminar eles e vamos ficar só com esses índios aliados aqui, que são os que estão fazendo o que a gente quer, que é entregar o pau-brasil e auxiliar a gente no que a gente quiser, né? Pois tá, esse é o final da primeira aula e depois a gente volta com mais.